No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos dar continuidade às lições sobre a vida de Ruth. Ruth, que foi uma mulher conhecida na Bíblia por nos mostrar escolhas sábias. Ruth tem uma história tão importante na Bíblia que existe um livro dedicado exclusivamente para os ensinamentos e para as lições de Ruth, né? Lá no Antigo Testamento, o livro de Ruth. Nós começamos vendo as lições da vida de Ruth já no sábado, quando nós falamos sobre Noemi, né, que era a sogra, né, que foi a sogra de Ruth e que foi uma mulher também de muita sabedoria e que instruiu Ruth, né, no caminho. Ontem nós iniciamos o estudo voltado mais especificamente para Ruth, realmente, né, onde nós pudemos ver que Ruth precisou escolher entre sair da zona de conforto, sair de perto da sua família e dos seus pais, para acompanhar a sogra para uma outra terra. Isso porque elas ficaram viúvas, então elas se depararam com uma dificuldade. E a partir da dificuldade, elas precisaram ter uma atitude, tomar uma decisão sobre ficar ou ir, e elas escolheram seguir confiando e crendo que aquilo seria o melhor para a vida de ambas. Ruth decidiu seguir a sogra para uma terra estranha, mas que ela acreditava que faria com que ela estivesse mais próxima de um Deus vivo e pudesse servir de melhor forma a Deus do que se ela permanecesse no lugar onde ela estava, na terra natal dela, vamos dizer, né? Então, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Sejam muito bem-vindas. Eu louvo a Deus por sua vida. Pegue o seu café, pegue a sua Bíblia. Hoje nós estamos fazendo o Café com Fé às 7h57 da manhã. Testando esse horário para ver se eu consigo atender aos pedidos de algumas de vocês que vieram me dizer que estão gostando muito de ver as mensagens, que tem feito bem, que tem tocado ao seu coração, mas não tem conseguido acompanhar ao vivo às 5h05 da manhã, né? Que é o horário que eu estava fazendo, com exceção aí aos domingos, que a gente faz às 7h57, né? Mas vamos ver hoje como vai ser, e aí eu vou avisando vocês aí ao longo do dia, né? Também estamos em férias, então esse é um horário de adaptação para todos nós, para que fique bom para mim, para que eu consiga atender os meus filhos, que esse horário já estão acordados, né? Estão lá embaixo brincando. Então vamos nos organizando para ter vocês aqui comigo, porque é importante também. Quem acompanha o Café com Fé desde o início, né? Ele já vai completar um mês. Eu venho trazendo palavras conduzidas pelo Senhor. Eu não estudo previamente a lição. Eu comecei fazendo isso nos primeiros 2 dias, mas eu senti que não era esse o desejo do coração de Deus. Porque eu chegava aqui com uma palavra pronta para falar. E, na verdade, Deus quer me usar, e glória a Deus por isso, para que eu seja instrumento na vida de cada uma de vocês que ouve essa palavra, até onde chega essa mensagem, seja em formato de áudio, seja assistindo, seja aqui ao vivo ou seja depois gravado, não importa. Perdão, gente, se essa mensagem chegou até você, eu compreendo que é propósito de Deus na sua vida, faz parte do plano de Deus na sua vida, ter você comigo aqui, aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Vamos lá. Ao estudarmos a primeira parte da vida de Ruth, vimos que ela escolheu acertadamente sua família, o Deus vivo e verdadeiro e as pessoas certas. Ao continuar nosso estudo, veremos mais 3 decisões importantes que ela teve que tomar: o campo, o conselho e o momento certo. Quando Ruth e Noemi retornaram a Belém, estavam viúvas e sem meios próprios de sustento. De qualquer modo, na lei do Antigo Testamento, Deus proveu meios para que ambas obtivessem alimentos.
Deus deu instruções aos proprietários de terra. Lá em Deuteronômio 24:19, quando Deus disse assim: quando no teu campo cegares a messe e neles esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo, para que o estrangeiro, o órfão e a viúva o tomem para si, para que o Senhor teu Deus te abençoe na obra de tuas mãos. Então Deus orientou aos fazendeiros, né, que a colheita que fosse ficando pelo chão, eles não voltassem para buscar. Eles deixassem no campo para que fosse recolhido pelas pessoas necessitadas, né? Os órfãos, as viúvas, aqueles que não tinham condição de trabalhar, né? Noemi conhecia as leis de Deus. Noemi é a sogra de Ruth. E por isso as ensinou a sua nora. Ruth pediu a Noemi que a deixasse ir juntar as espigas que caíam atrás dos ceifeiros. Noemi lhe deu permissão e então Ruth foi trabalhar. Ela foi a um campo de propriedade de um homem chamado Boaz. E aqui já Deus começa a preparar uma nova família para Ruth, né? Já que Ruth estava viúva, membro da família do seu sogro. E aí a gente vê que Deus proveu o alimento, né? Num primeiro momento para as duas, um trabalho. E já estava preparando uma nova família, um novo lar para Ruth, né? E aí, diz assim, ó. Essa é uma história maravilhosa da provisão de Deus. Segundo o coração de Deus, né? Ruth e Noemi foram guiadas ao campo de um parente de seu marido. Ruth foi um exemplo de humildade ao se prostrar diante de Boaz, e ele reconheceu e a elogiou por sua lealdade à sua sogra. A maneira como... Isso é importante. No campo em que ela foi trabalhar, ela demonstrou humildade. E foi reconhecida por estar, né, trabalhando para também cuidar da sua sogra. Ela não estava trabalhando em benefício próprio. Ela estava também cuidando das pessoas ao seu redor. A maneira como tratamos as pessoas e as escolhas que fazemos são um testemunho aos outros, positivo ou negativo. E a história não termina aqui. Boaz disse a Ruth para colher somente em sua lavoura e também para ela comer e beber com suas servas. Ele deixou-lhe comida suficiente e também para que pudesse levar a sua sogra Noemi. Ele disse também às suas servas para que deixassem cair grãos para que Ruth pudesse colhê-los. Ruth deve ter ficado muito emocionada naquela primeira noite, quando ao chegar em sua casa contou a Noemi tudo o que lhe havia acontecido. Sem dúvidas, Noemi estava maravilhada e perguntou-lhe o nome do homem que fora tão generoso. Ruth informou sua sogra que o nome do homem era Boaz. E a história continua em Ruth 2, 20 e 23, que é o livro da história de Ruth. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Também ainda, como os meus servos ficará até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a acompanhar as servas de Boaz, para colher toda a ceva de trigo e ficou com sua sogra. Então, você percebe que Noemi estava sempre orientando, né? E Ruth tinha sabedoria para ouvir, né, a voz da experiência da sua sogra. Boaz era um parente do marido falecido, né, de Noemi, do sogro de Ruth. E Noemi ficou muito feliz em saber que Deus tinha as amparado com uma pessoa da família, né, ali que poderia dar suporte para elas. E ela orienta a Ruth que não andasse sozinha pelos campos, que ela
acompanhasse as servas de Boaz, para que não corresse nenhum tipo de risco, né? E Boaz, encantado com a humildade, com a prestatividade de Ruth, permitiu que Ruth colhesse e andasse, né, junto com suas servas, né? Isso por quê? Porque Ruth demonstrou interesse, Ruth demonstrou humildade, né? Ruth demonstrou que ela não estava fazendo aquilo em favor próprio apenas, mas também pensando em sua sogra e se demonstrando grata, né, à sogra por a ter acolhido, né? Como Ruth informou sua sogra sobre o que havia acontecido, Noemi sentiu-se animada ao ver a mão de Deus abençoando sua vida. Ela começou a louvar a Deus imediatamente, e cada uma de nós deve também se atentar para as bênçãos do Senhor e a sua bondade em nossas vidas, né? Hoje é segunda-feira, é um excelente dia para que a gente reflita, né? Final de semana, geralmente a gente está com a família, a gente passa um final de semana com as pessoas que a gente ama. A gente viu outras mulheres grávidas, né? E às vezes passou aquele sentimento assim de... será que comigo não, né? E em especial, nesse momento, Deus está me tocando o coração para falar com as futuras mamães aí que já sofreram perdas. Ruth e Noemi perderam tudo que tinham. Elas perderam os seus maridos, tiveram que sair da terra onde elas estavam, escolher ir para um caminho novo. E quando elas chegaram nessa terra, elas precisaram recomeçar. Então, ouça isso com muito amor e com muito carinho nesse momento, em especial para você que já passou por essa dor da perda. Elas precisaram recomeçar. E por mais triste, por mais que elas não vissem muita expectativa, a gente percebe que ainda assim elas decidiram confiar em Deus e acreditaram que Deus faria por elas o melhor. E assim Deus fez. Deus providenciou. Deus não permitiu que elas passassem necessidade. A história não fala em momento algum que elas passaram fome, que elas passaram necessidade. Pelo contrário, a gente já vê Deus cuidando de todos os detalhes, providenciando trabalho, providenciando alimento, providenciando uma nova família e reacendendo nelas a esperança, a chama de Deus, né? O luto é necessário. O luto é importante, né, para que a gente organize as nossas sensações. Uma própria fertilização que resultou num negativo também nos leva a uma sensação de perda, né, de incapacidade até. Então, em especial para você nesse momento que já está na jornada há mais tempo, essa mensagem de Ruth, né, hoje. Para quem está começando, para quem está iniciando a jornada, que há pouco tempo, pouco menos ou pouco mais de um ano, né? E para quem é tentante, já é muito tempo, né? Mês após mês aí na expectativa. Mas é importante que a gente confie verdadeiramente na vontade e no propósito de Deus para as nossas vidas, né? Ruth decidiu que precisava construir uma nova história. Ir para um novo lugar, sair daquela terra, sair daquele lugar, né? E eu já falei isso aqui esses dias também, quem tem acompanhado. A gente precisa sair dos lugares que nos adoecem. Às vezes o que te adoece, o que te faz mal é o lugar onde você está. Quando você muda seu olhar, muda sua visão, vai para um novo lugar, existe um movimento natural da vida de que o novo talvez assuste, né? E assusta porque a gente quer ter controle de tudo, assim como na jornada de tentante a gente quer ter controle de tudo. Mas a gente esquece que quem controla tudo é Deus. Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, mas a gente tem que ir fazendo o nosso movimento. Se Ruth tivesse ficado lá na casa da sua família, assim como a irmã dela decidiu ficar, ela não teria vivido tudo que ela viveu, ela não teria sido usada por Deus como ela foi, ela não teria tido a história que hoje nós temos a oportunidade de acompanhar em um livro inteirinho da Bíblia. Então, a escolha dela, e é por isso que eu digo, a sua decisão muda a sua geração.
porque aquilo que você escolhe hoje vai definir o sucesso, o fracasso e a velocidade com que você chega no teu objetivo. Então, as escolhas que você faz determinam a velocidade com a qual você realiza os seus sonhos, né? Noemi explicou a Ruth com cuidado e sabedoria os passos que ela deveria dar para ter um esposo que a manteria pelo resto da vida. O esposo que deveria buscar era Boaz. Na continuidade desta história, vemos como Ruth seguiu passo a passo os conselhos de sua sogra. Porém, ela não tinha obrigação em seguir. Além de tudo, era uma mulher adulta, já fora casada e vivera sua própria vida. O amor, a devoção e o respeito entre essas duas mulheres virtuosas permitiu que Ruth tomasse a decisão correta, ou seja, a de seguir o conselho de Noemi. Essa história de amor na palavra de Deus é para todas as pessoas em todos os lugares. A história demonstra a consequência de seguir um bom conselho e esperar pelo momento certo. Ela traz Ruth ao tempo e ao local em que Boaz pudesse resgatá-la. O resgate é o processo de readquirir um procedimento do Antigo Testamento para continuar a linhagem familiar, né? Nesse ponto, o conflito entra em cena. Boaz não era o primeiro na linhagem para resgatar Ruth. As escrituras afirmam que Boaz procurou seu parente mais próximo e explicou-lhe a situação. De acordo com o costume, os dois se encontraram com líderes da cidade. O primeiro parente mais próximo era incapaz de resgatar as propriedades e seus filhos. Desse modo, ele cedeu o direito a Boaz, que possuía condições de resgatá-la, e Ruth então poderia se tornar sua esposa, um costume que era da época, né? O próximo parente era o que teria direito, vamos dizer assim, à esposa daquele que faleceu, né? Ruth seguiu os conselhos que lhe foram dados, apesar do costume entre seu povo ser diferente, né? O povo de Ruth, lá da casa dos pais dela. Somente por seu conhecimento da palavra de Deus, Noemi pôde dar tantos conselhos sábios a Ruth. Quando damos ou recebemos conselhos, devemos ter cuidado que este coincida com a palavra de Deus. Para podermos fazer isso, devemos conhecer bem a Bíblia, depois, seguindo-a, tomaremos as decisões corretas para nós e seremos capazes de ajudar outras pessoas também. Ruth deve ter imaginado o que iria acontecer quando se aproximou de Boaz. Certamente ela apreciou a gentileza dele e, por ser um homem mais velho do que ela, sem dúvidas o respeitava. Ao mesmo tempo, ela deve ter sentido medo de como tudo iria terminar. Talvez pensasse não estar fazendo a coisa certa, apesar de seus sentimentos. Ela decidiu seguir os conselhos de Noemi. Deus abençoou o casamento de Ruth e Boaz, dando-lhes um filho chamado Obed. Em Mateus, quando lemos a genealogia de Messias, encontramos Boaz, Ruth e Obed. Que honra fora concedida a Ruth, uma moabita. Ela, de fato, foi uma mulher que soube fazer escolhas certas, né? E aí, é importante que a gente se atente ao quê? Muitas vezes, né, a gente tá com o coração tão dolorido e tão fechado que, por mais que Deus use pessoas certas para falar o nosso coração, existe tanta dor e tanto medo que o amor acaba se afastando. E aí talvez a gente nem veja mais uma saída, uma solução. E aí tudo aquilo que alguém tenta te ajudar parece uma ofensa, né? E no meu trabalho enquanto mentora, eu fico muito feliz quando eu converso com uma futura mamãe e ela me diz assim, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Eu não culpo Deus por estar passando por essa dificuldade, eu sei que as escolhas erradas que eu fiz ao longo do caminho hoje interferem, né,
na dificuldade que eu estou tendo para engravidar. Isso é uma consciência, né? E isso alivia o peso, o fardo. Quando a gente passa muito tempo procurando respostas fora, lutando contra aquilo que a gente precisa, né, viver, a tendência é que a gente demore muito mais para entrar no eixo, né, para compreender qual é a nossa missão, qual é o propósito que Deus tem para nós. Toda dificuldade, assim como Ruth. Imagine agora a sua jornada de tentante como a história de Ruth. Na jornada de tentante, receber um diagnóstico de infertilidade é um convite para sair do lugar onde você está, para sair da sua zona de conforto. Na minha jornada, eu acreditava sinceramente que eu iria parar o anticoncepcional e logo iria engravidar. Então, na minha cabeça, eu podia esperar para engravidar. E, na verdade, só hoje, né, a gente tem consciência de que não é bem assim. Então, a Ruth é comparada a você na sua jornada. Ruth precisou escolher se ela ia ficar onde ela estava, né, continuar naquela vida sem uma perspectiva, sem saber se ela teria um futuro, se ela poderia se casar novamente, se ela ia ter filhos, ou escolher, assim como Ruth escolheu seguir sua sogra para uma terra distante, para uma terra desconhecida, mas uma terra que ela sabia que vivia dentro das leis do Senhor, de um Deus que servia a um Deus vivo de forma verdadeira. Ruth escolheu sair do lugar onde ela estava e seguir sua sogra. E essa escolha foi sábia, porque Deus a abençoou. Deus deu a ela condições de vida, Deus deu a ela sustento, Deus deu a ela uma nova família, um lar, e Deus prosperou e ela foi fértil e teve filhos. Segunda-feira, tá? Hoje é um dia de decisões, é aquele dia que você ou começa animada querendo abraçar o mundo e fazer tudo, ou tá cansada porque o final de semana não foi muito agradável, talvez aquela piadinha daquele amigo ou daquele parente, e aí esse bebê não vem. Mas eu te convido hoje, nessa manhã, a tomar uma decisão. Como você tem se comprometido com o seu projeto de ser mãe? A maternidade é uma prioridade para você? Pergunte-se isso. Coloque isso aí na balança, né? Quais escolhas você tem feito diariamente iguais durante todo esse tempo em que você tem tentado engravidar? O que de diferente será que precisa ser feito e pode ser feito para que, enfim, você consiga esse positivo? Porque se você está fazendo tudo igual sempre, os resultados vão continuar sendo iguais. A gente precisa compreender o que a dificuldade está querendo nos mostrar, para onde está querendo nos voltar, né? Assim como Ruth precisava sair da sua zona de conforto, sair de perto da sua família, iniciar uma nova vida, talvez o convite de Deus para ti hoje seja para iniciar ou reiniciar esse processo, essa jornada aí, fazendo tudo diferente do que você já fez até agora. Porque fazer tudo igual é repetir os mesmos erros e não sair do lugar. Você continua no lugar, né? E é importante compreender o que é que Deus quer te mostrar com essa dificuldade, com essa infertilidade, com essa demora, né? Que esse positivo não chega. Porque, de fato, alguma coisa precisa ser transformada na sua vida primeiro, para que depois você consiga realizar o seu sonho de ser mãe. Essa é a mensagem do nosso Café com Fé, fertilidade de hoje, segunda-feira. Vamos orar a Deus para que fale aos nossos corações e nos mostre, né, os caminhos aí que nós precisamos escolher, aquilo que a gente precisa deixar, abandonar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e agradecer, meu Deus.
te pedir que nos perdoe por todos os nossos pecados, por todas as vezes, Senhor Deus, em que queremos fazer pela nossa vontade, ignoramos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, ó Pai. Que nós possamos compreender e entender, Senhor Deus, qual é o caminho que o Senhor deseja que a gente tome. O que é que precisa ser revelado, Senhor Deus? Mostre, ó Pai, para cada futura mamãe, qual é o caminho que ela deve seguir, o que precisa ser abandonado, Senhor Deus, o que está faltando nessa jornada. Que nós possamos compreender, Senhor Deus, o que precisa ser feito para que esse bebê venha, para que esse sonho de ser mãe se realize, ó Pai. Abençoa a cada futura mamãe que recebe essa mensagem, Senhor Deus, em seu lar, em seu coração neste momento, que possa fazer a diferença, que possa falar ao seu coração e que a palavra vá, Senhor Deus, aonde ela precisa ir, para aquelas que precisam ouvir, Senhor Deus. Te peço que nos abençoe, que nos guarde, que permaneça me dando a oportunidade de ser usada como instrumento da Tua palavra, Senhor Deus. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada uma e pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. As inscrições para o desafio Pronta para Gestar estão abertas. No sábado nós iniciamos o desafio. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, garanta a sua vaga. As vagas são limitadas, né? Começa no sábado, mas se as vagas acabarem antes, as inscrições se encerram antes disso. E será um tempo precioso, onde nós iremos olhar para a sua vida como ela é hoje, compreender o que você tem feito, aonde estão os erros, o que está certo, pode ser melhorado, pode ser ajustado, o que precisa ser deixado pelo caminho, né, para que você evolua. Porque fazer tudo igual todos os dias vai continuar te dando o mesmo resultado negativo que você tem recebido aí, ciclo após ciclo, né, mês após mês. E chega disso. Estamos janeiro, né, começo de 2023. É importante escolher um caminho novo, né? Olhar para as oportunidades que a vida está te dando e, de fato, abraçá-las, confiando que é direcionamento e faz parte do plano de Deus para a sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, beijo no coração. Abençoada seja a nossa segunda-feira. Deus abençoe.